Amém. Isaías capítulo 37 diz: Aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: Não temais à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E falo-ei cair morto a espada na sua terra. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando Deus quer dar a vida, Ele dá a vida. Quando Deus quer matar, Ele mata. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Muitos cristãos não alcançam os propósitos de Deus, porque não entendem aquilo que já foi revelado para que eles compreendam. Falta empenho, falta vontade, falta buscar a face do Senhor, falta estudo, falta oração. Muita gente lê o Antigo Testamento e diz: mas era naquela época. Sim, verdadeiramente, muitas coisas do Antigo Testamento estão restritas à muralha da antiga aliança, mas não Deus. Deus não está restrito à muralha da antiga aliança. E muita gente diz assim: não, hoje Deus não enviaria mais um anjo para assassinar ninguém. É o que pensam. 100% ignorantes, é o que pensam. Porque quando Pedro está administrando a igreja em Jerusalém, Pedro observa que as pessoas estão trazendo coisas que haviam vendido, e um casal chamado Ananias e Safira se aproximam também, um de cada vez, para trazer a sua oferta, enganando a Pedro, e Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. E o que aconteceu com aquele casal? Morreram como fulminados pelo poder de Deus. Estamos falando do tempo da graça, estamos falando da nova aliança, estamos falando da remissão no sangue de Cristo. Em todo tempo, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Na antiga aliança, Deus já havia criado paraíso e inferno. Na nova aliança, já estavam criados paraíso e inferno. Desde que Deus colocou o homem sobre a terra, desde que Deus instituiu a humanidade, existe uma proposta de Deus, tanto de salvação quanto de condenação. Desde que Deus colocou o homem sobre a terra e deu a este homem leis, está escrito que se os inimigos vierem contra ti por um caminho, eles fugirão por 7, se você andar nas minhas palavras. Mas se você não andar nas minhas palavras, os inimigos virão contra ti por um caminho e tu fugirás por 7, desesperado.
Deus é o mesmo. Nós temos que ter paz, tranquilidade, esperança e confiança. Está andando com Deus? Deixa o mundo se explodir. Está andando com Deus? Deixa fazerem o que quiser fazer. Tu tem certeza que você está andando com Deus? Falou com Ele hoje? Ele não te reprovou, Ele disse que tu está com Ele, Ele está contigo. Deixa o resto para lá. Vão te matar, tá bem, continua andando com Deus. Vão te prender, tá bom, beleza, continua andando com Deus. Vão te exterminar, tá bem, continua andando com Deus. Porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que Deus não faz. Como? Dentro da nossa concepção. Ele é poderoso para realizar o que Ele quiser, da maneira que Ele bem entender. Mas muitas vezes os nossos pensamentos não estão de acordo. E nós esperamos Deus por um caminho, quando Ele está vindo por outro. Esperamos a ação de Deus de uma maneira, quando Ele está trazendo de outra. Sabe que eu poderia imaginar nessa noite, dentro desse contexto, uma pergunta. Quando Deus não livra, o que acontece quando Deus não livra? Se Deus não livrar, se Deus não cumprir o propósito dele, ele estaria se qualificando como alguém infiel. A promessa para aqueles que andam com Jesus Cristo é uma promessa exclusiva de vitória. E nós temos, com a graça de Deus, entendido na Escritura de que a vida de Estevão, aquela chuva de pedra, foi uma vitória. A cadeia de Paulo foi uma vitória. A crucificação de Pedro foi uma vitória. A crucificação de Jesus Cristo foi uma tremenda vitória. A coroa de espinhos foi uma vitória maravilhosa. A zombaria, o escárnio, aquela frase que disseram para Jesus: tu não és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, a nós também. Aquilo foi maravilhoso. Quando os inimigos, quando Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, está chamando Elias, vamos ver se Elias vem te salvar, quero ver se Elias vem te salvar, vamos ver se Elias vai tirar ele dessa cruz. Aquela zombaria foi maravilhosa, não foi? Como foi? Tudo isso tem somado num complexo de aprendizado e mover do Espírito Santo tremendo. Deus não livrou Jesus daquela cruz. Ué, dentro de uma mente natural, até os apóstolos queriam o quê? Proteger Jesus. Pedro lá no Getsemane sacou da espada. Jesus falou: guarda a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Muitos poderiam dizer, como disseram, né? Ué, tu não és o Filho de Deus? Por que Ele não te livrou dessa cruz aí? Vamos ver se agora Deus vem te tirar daí, seu pecador. Irmão, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama? Então não tem nada que possa te abalar, te desestruturar, acabar contigo, impedir a sua caminhada. Não tem nada que possa impedir o projeto glorioso de Deus na sua vida. Aqui nós vemos o quê? Lá no verso 7, Deus diz assim: eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, falo-ei cair morto a espada na sua terra. Olha o que Deus está dizendo. O homem está vendo aí, né? Um exército imenso, um exército tremendo, terrível, fora do comum. Tá bom, olha o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente determinar que um espírito envolva a vida dele. Esse espírito pode ser qualificado como um mover. E ele vai ouvir um barulho que não é verdadeiro. Ele vai ouvir um barulho falso. Eu vou projetar um falso barulho aos ouvidos dele. E ele vai se desesperar com esse barulho e vai voltar correndo para a terra dele.
e quando ele chegar lá na terra dele, eu faço ele cair morto à espada lá. Caramba, que Deus tremendo. Mas por que Deus não age sempre assim? Eu quero falar contigo, irmão, uma coisa. Quando Deus não livra, tem momentos que Deus não livra em um primeiro estágio, mas acontece. Mas pode acreditar, seja como for, no final da história você vai ver que Ele livra. Isso é uma lição tremenda. Quer ver, por exemplo? Nós conhecemos uma história de 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, popularmente conhecido pela boca do povo de Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Já estou falando de quê? Da fornalha ardente. Quando aqueles homens estão diante do rei, em que o rei se enfureceu, o que será que eles pensaram? Eles já estavam determinados a morrer pela verdade. Não vamos nos curvar diante da tua imagem, rei, não adianta. Se o nosso Deus que nós servimos quiser nos livrar, muito que bem. Se ele não nos livrar, a tua estátua não vamos adorar. Vamos morrer com a verdade que conhecemos, sabemos, está fundamentada dentro de nós. O nosso Deus não é um mito, é realidade. O rei se enfureceu, falou: acende essa fornalha 7 vezes. Sadraque, Mesaque e Abednego devem ter olhado um para o outro e disse assim: caramba, e agora? O Deus faz alguma coisa, eu tomo frito. E bem frito. Resultado, Deus livrou aqueles homens da fornalha? Não. Eles não foram jogados lá dentro? Então Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles de uma outra maneira que ninguém poderia imaginar. Irmão, está vindo uma situação difícil para você encarar? Sabe o que vai acontecer? Eu tenho uma notícia para você. Deus não vai te livrar. Porque se Ele te livrar, a glória é uma. Se Ele deixar você passar, e for contigo e te sustentar e te fortificar, a glória é outra bem maior. Ou não é? Será que esses 18 dias de prisão já não provaram que a glória é bem maior quando passamos pela fornalha? Que glória tremenda! Então, irmão, eu quero que você guarde essa frase na sua cabeça. Quando Deus não livra, é porque está preparando algo maior, que a nossa mente não pode supor. O que aquele rei queria? Olha, vai lá clamar, Isaías, clama por nós, para que esse homem não chegue até aqui. Tudo bem, foi uma glória. Deus falou: tá bem, eles não vão nem chegar até aí. Eu vou colocar nele um espírito, ele vai dar meia volta, vai voltar para a terra dele, e lá eu faço ele cair a espada. Foi tremendo, não foi? Não teve confronto. Israel não pegou em arma, não foi nada, não aconteceu nada. Foi um livramento tremendo e maravilhoso? Foi. Mas o que foi mais maravilhoso? Evitar o confronto ou permitir aquela fornalha a tal ponto como foi? Tudo é uma lição, mas o conhecimento de um Deus que tem na prática poder para esfriar a força, o calor das chamas, é um conhecimento tremendo. Então, meu irmão, quando Deus não livra em um primeiro estágio, é que Ele tem uma glorificação ao nome dEle muito maior, muito mais tremenda. Observe então que, se Deus livrasse Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, teria sido uma glória. Eles iam sair dizendo pela cidade: poxa, ainda bem que o rei desistiu de jogar a gente naquela fornalha, né? Foi um livramento tremendo do nosso Deus, não caímos naquela fornalha, que coisa gloriosa. Viu como Deus nos livrou? Apareceu lá um homem, falou com o rei, que a gente não é nada disso, que era tudo conversa fiada, que a gente tem um conceito religioso diferente. Foi uma maravilha ser livres daquela fornalha, mas Deus queria que eles dissessem o seguinte, diferente:
Foi uma maravilha ter entrado na fornalha e saído dela. Deus não está preocupado em nos livrar de entrar na fornalha. A preocupação dele é que sejamos fortes o suficiente para ir parar lá dentro, que ele quer operar além do que pedimos ou pensamos. Deus nos livrar da fornalha é moleza, nós sabemos. Agora eu quero ver ele nos livrar da força do fogo quando nós já estivermos dentro dele. Ele não opera além do que pedimos ou pensamos? Na cabeça de Sadraque, Mesaque e Abednego, o livramento daquela fornalha sem cair lá dentro existia, mas não existia um livramento depois que eles estivessem lá dentro. Irmão, olha só, nesse lugar você está sendo preparado para ser o crente mais forte que a humanidade já conheceu. Você não é daquele que diz: Deus, livra-nos do mal, conversa fiada, o mal não pode me afligir, eu ando na luz. Estou nem aí para o mal, eu rio e zombo do mal. Eu quero é que os homens preparem as suas fornalhas e que Jesus possa contar comigo para passear no meio das chamas. É isso que eu quero. E é isso que ele quer dessa geração. Geração Jesus Cristo agora já pode se intitular uma geração de mártires. Isso é glorioso, irmão. Isso é glorioso. Olha debaixo do altar. Senhor, olha debaixo do altar, irmão. Que comunhão, que posição de destaque. Vingar o sangue, Deus vinga. Porque fome e sede de justiça é uma constante. Mas ninguém estava preocupado. Aqueles mártires lá, o sentimento deles, não confunda, irmão. Eles não estavam atrás de uma vingança pessoal. Eles estavam atrás de uma justificação. E nós vamos ver isso para o futuro. Eles não queriam, eles não estavam preocupados. Senhor, nós padecemos, nós sofremos, matamos a gente, agora nós estamos aqui debaixo desse altar. Era isso? Não. Está vendo, Senhor? Ceifaram a nossa vida lá na terra, nós viemos parar aqui, olha só que desgraça. Era isso? Não. Então o clamor deles, não confunda o clamor deles. Eles não estão pedindo justiça porque estão se achando injustiçados. Não estão, não. Isto é tremendo. Isto é glorioso. Eles não estão injustiçados, estão? Não. Servo de Deus não é injustiçado, porque quem faz justiça e põe o ponto final é o nosso Deus. Ele dá a cada um segundo as suas obras. O galardão dele é certo. Servo de Deus não é injustiçado, porque cada um de nós recebe segundo as nossas obras. Não tem injustiça. Então veja aqui, Deus deu um espírito, o camarada ouviu um barulho que só ele ouviu, ninguém mais ouviu, ficou confuso, saiu fora da batalha, retirou o exército dele, sei lá o que mais que ele fez lá no termo da guerra, eu sei que ele ouviu um barulho que não existia. E Deus resolveu o problema. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deixou eles caírem dentro da fornalha. E com Daniel? O rei era amicíssimo de Daniel. O rei era assim com Daniel, como nós costumamos dizer. O rei fez de tudo para livrar Daniel. E quando o rei está ali com a autoridade que o rei vai livrar Daniel, vai encarar a lei, porque Daniel é um funcionário importantíssimo dele, é um amigo muito íntimo, já tinha história ali. Dizem que Daniel, quando chegou a cair dentro da cova dos leões, que ele já estava com cerca de 85 anos, já tinha história naquele império. O rei tenta livrar Daniel, e Daniel intercede e diz assim: não, rei, cumpre a lei. Amém, meu irmão? Rei, cumpre a lei,
Ei, me joga naquela cova, por favor. Isso é um conhecimento transcendental. Quem no seu juízo normal não diria, não, rei, dá uma força aí. Não, rei, dá uma força para eu cair lá dentro, cumpra a lei. Não volta atrás na tua palavra, não. Sabe por quê? Porque eu estou inocente, não é diante de homens, é diante do meu Deus. O julgamento final vem dele. Deus poderia ter impedido Daniel de cair naquela cova. Seria glorioso? Hoje nós estaremos pregando. Está vendo, irmão? Olha lá, Daniel estava tudo preparado pelos inimigos, piriri e parará, mas Deus impediu Daniel de ser devorado pelos leões. Não entrou na cova. Hoje nós estamos pregando algo muito maior, porque graças ao poder de Deus que não livrou Daniel de entrar na cova. Ele entrou, e hoje nós estamos pregando que Deus tremendo jogou Daniel dentro das covas, os leões olharam para ele, viraram um gatinho na presença dele, e ele passa uma noite inteira na presença daqueles leões, e sai de lá pela manhã dizendo, só o Senhor é Deus. Irmão, vou te dizer agora uma coisa, uma coisa gloriosa. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres da fornalha, aquilo ali foi uma armação preparada por um sistema. O rei e aquela fornalha representavam a força de um sistema. Era um conjunto de leis que estavam sendo representadas ali, em que todos os povos, tribos, línguas e nações tinham que adorar o rei. E estava todo mundo olhando a massa popular. Com Daniel, ninguém estava preocupado com a massa popular. Estavam de olho só em Daniel. Não é isso que a história mostra? Diz que lá na fornalha, quando tocava o pífaro, a gaita de fole, etc., todos os povos de todas as tribos, de todas as províncias, se curvavam para adorar a estátua de Nabucodonosor. Era um sistema. E aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram ao sistema. Venceram ao sistema. A fornalha representava o juízo daquele sistema, a força daquele sistema. Todo mundo tinha medo daquela fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego venceram ao sistema. Daniel, há uma armação mais específica. As pessoas já tinham projetado, olha, vamos criar uma lei aí, porque nenhuma falha nós achamos nesse Daniel. Então temos que armar alguma coisa a respeito dele, contra a lei do seu próprio Deus. Não foi isso que os inimigos disseram? Sabe, meu irmão, que estão de olho em nós? Já estão dizendo por aí, eles não vão se calar. Teve um advogado conhecido da família nossa. Quando eu estava preso, ele disse assim para minha mãe, olha, a juíza vai dar a ele 20 minutos, não sei se foi 20 minutos que ele falou, para se retratar, e aí resolve isso. Se ele se retratar, resolve isso. Mas só que eu já acessei o site dele, e eu já vi que ele não vai se retratar. Você entende isso? Você entende isso? Que um advogadozinho, olhou o site e disse, pelo que eu vi nesse site, mesmo que a juíza dê para ele 20 minutos, ele não vai se retratar. O que eu estou vendo aqui nesse site não é de gente que se retrata. E sabe o que os inimigos estão fazendo? Estão olhando para o mesmo site e dizendo assim, qualquer hora a gente pega ele. E o nosso Deus está dizendo assim, e qualquer hora eu pego vocês. Só está deixando eles armarem, porque eu tenho um caminho para andar.
e eu ando no caminho que se chama Jesus Cristo, eu não tenho outra vereda para tomar, nem para a esquerda nem para a direita. Só posso andar naquela trilha. Os inimigos estão olhando e estão dizendo assim: não, qualquer hora a gente pega ele. É só a gente querer, a gente vai pegar esse cara. E Deus está dizendo assim: é verdade, a hora que vocês quiserem, vocês pegam ele. Está aí, está para vocês. Montem as covas, preparem os seus leões, montem as suas fornalhas. Ele está aí, é de vocês. Com Daniel, irmão, foi algo pessoal. As pessoas tinham bronca de Daniel, porque o camarada era justo, era íntegro, ninguém conseguia pegar ele em nada. A província que ele administra é a que mais prospera, pelo simples fato de não só porque ele tenha a bênção de Deus, e nós quando temos a bênção de Deus, em tudo que a gente toca, prospera mesmo, não tem jeito. Se tu anda com Deus, meu irmão, tu pode nascer no pó e na lama, pode nascer adorando dentro de terreiro, pode nascer sem nenhuma bênção espiritual, mas se você encontrar a bênção de Deus, ou se Deus te encontrar no caminho, tu vai sair de pobretão para ser príncipe. Não tem jeito. Aonde Jesus entra só tem prosperidade. Se ele entrou na tua vida, te prepara para reinar. Doa em quem doer. Agora, quem bate cabeça para os demônios não tem nada disso, mas quem anda com Jesus Cristo vai sentar à mesa e não vai se alimentar das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, não. Então estão olhando para Daniel, ele prospera porque aonde ele põe a mão, Deus abençoa, e também porque ele não é ladrão, como os outros, que roubavam tudo, metiam a mão em tudo, defraudavam o rei. Então, contra Daniel foi algo pessoal. Quer dizer, como é que a província do cara prospera tanto? O rei vai acabar desconfiando da nossa, que está prosperando bem menos. Vamos dar um jeito de arrancar esse cara do nosso caminho. Irmãos, a direção que Deus está nos dando, vai ter muita gente que vai querer me arrancar do caminho. Quando eu começar a falar dos impostos que tem nessa nação, dos desvios das verbas, não é o tipo do caminho que eu gostaria de entrar, mas Jesus está me empurrando, e eu só estou dizendo: eis-me aqui, Senhor. Porque uma palavra foi me revelada e ela me deixou ficar quieto, quando diz assim: Elias virá e restaurará todas as coisas. E esse conceito de todas as coisas, foi preciso que ele ficasse elucidado na minha mente, porque Deus começou a me conduzir por caminhos que normalmente eu nem queria nem que passasse na minha memória. Então essa palavra foi importante quando ela foi penetrada no meu ser, para que eu pudesse me entregar aos propósitos de Deus. Quem diria que Deus estaria preocupado em mexer em certas coisas que nós já estamos mexendo? Eu nunca imaginei isso, nunca imaginei certas coisas. Mas enfim, vai ter gente que vai dizer assim: esse camarada está falando demais. Daqui a pouco vão investigar a gente, vão investigar isso, vão investigar aquilo, vão tirar os nossos privilégios. Inclusive, quando sair o livro Sequestrado pela Democracia, você vai ver que ali tem frecha para tudo que é lado. Quem lê aquele livro, meu irmão, aquele livro vai dar, como se diz aí, inquérito. Vai dar. Tem denúncia demais ali dentro. Antes eu não sabia, mas depois que eu passei lá pelos 18 dias, eu fiquei sabendo e resolvi escrever o que vi com os meus próprios olhos, o que fui vítima de um sistema, mas a vítima se tornou eles e não eu. Então, irmão, Deus às vezes não livra dentro do projeto que nós aguardamos. Ele tem outros planos. Quando Israel saiu do Egito, daqui a pouco olhou para trás: Moisés, o exército de Faraó vem lá, a meio-dia de distância. Aí Deus colocou escuridão sobre eles, fez com que as rodas dos carros de Faraó quebrassem, começou a: vai lá, anjo, arranca a roda daquele ali, arranca a roda daquele, olha aquele apressadinho lá na frente, trava ele, faz o cavalo cair, tropeçar. Deus fez um horror para que o povo de Israel não fosse alcançado. Depois Deus acabou com tudo isso. Israel está a pé, os inimigos estão a carros e a cavalo, vai alcançar. Agora deixa alcançar. Moisés, atravessa o mar. Atravessou o mar.
Agora, Moisés, deixa que eu feche o mar. Entende, irmão? Deus poderia ter simplesmente arrancado a roda de todos os carros de Faraó e derrubado todos os cavaleiros dos seus cavalos. Mas ele tinha um projeto de criar um sepulcro lá dentro do mar. Ele queria fazer um cemitério lá no mar com os inimigos. Por isso, irmão, não estremeça no primeiro estágio. Deixa Deus trabalhar. Você tem ouvido Deus nessa noite? Já ouviu Deus? Nessa noite você já sentiu a presença de Deus? Você já sentiu o toque de Deus? Já te arrepiou? Já te deu força? Já sentiu por dentro a voz do Espírito? Sabe que a tua mão está a tua vida está na presença de Deus? As tuas mãos estão entregues ao serviço de Deus? Então deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quiser. Tudo que acontecer na sua vida é projeto de Deus se você anda com Deus. Então deixa quem quiser preparar. O inimigo armou um laço ali, consulta o teu Deus pode te dizer assim, vai lá e pisa no laço dele. Deixa ele prender o teu pé. Que enquanto os inimigos estão prendendo o nosso pé, o nosso Deus está prendendo a cabeça deles. Houve um cerco em Jerusalém, lembra? Que os assírios foram lá, quando o anjo saiu e matou 185 mil, olha como Deus resolveu livrar Israel. Os inimigos foram lá, cercaram, o rei está desesperado, o que eu vou fazer com essa multidão aí e tal? De repente um anjo vai lá e mata 185 mil, moleza. E aquele anjo que matou 185 mil, já morreu? Aquele anjo está vivo, à disposição de Deus e aguardando ordens. Se Deus quiser liberar aquele anjo a nosso favor. Mas se ele tiver outros planos mais gloriosos ainda, eis-nos aqui, Senhor. Quando Golias, para concluirmos, quando Golias afrontou os exércitos do Deus vivo, ora, um Deus que colocou um espírito em um líder de um exército e fez o camarada cair morto lá na terra dele. Um Deus que com Eliseu disse assim, Senhor, cega todo mundo de cegueira aí, e acabou a história, guiou eles pela mão ceguinho. Um Deus que mandou um anjo e matou 185 mil. Um Deus que livrou da fornalha. Um Deus que livrou da cova. Agora vem um gigantezinho de 3 metros afrontar os exércitos do Deus vivo e Deus não faz nada. Está todo mundo dias e dias. A Bíblia diz que vem o primeiro dia e lá está o gigante. Cadê? Não tem homem aí não? Vem o segundo dia. Cadê o valente aí? Vem guerrear comigo. Se eu perder, nós serviremos a vocês. Se vocês perderem, vocês servem a gente. Cadê o valente de vocês? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, semanas e semanas lá, desce Golias, afronta, cadê Deus? Deus estava esperando se levantar alguém para dizer, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Deus estava preparando aquele garoto receber uma missão do seu pai. Leva esse queijo aqui, leva essas coisas aqui para os teus irmãos que estão lá na guerra. Deus estava esperando descer um menino valente, ousado, intrépido. Deus estava esperando chegar alguém que dissesse, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu vou dar a carne dele para as aves do céu, vou cortar a cabeça dele. Tem horas, meu irmão, que Deus não livra porque Ele está esperando para mostrar que Ele opera além do que pedimos ou pensamos. Tem hora que é assim que Deus faz. Por isso, meu irmão, nós começamos uma batalha, estamos só no começo, vem coisa muito maior por aí. Quanto mais o inimigo investe, mais Deus mostra a sua glória. Portanto, lá está
Golias afronta um, afronta outro. Quando vem Davi, todo mundo diz: tu não pode guerrear. Deus está dizendo: como que não pode? Eu vou lá. Aí Saul diz: não, mas você não pode, veste a armadura. Deus diz: não, como que ele não vai? Eu vou guerrear. Não, você é garoto novo, ele é guerreiro desde a mocidade, você não pode. Deus está dizendo assim: como que não pode? Você pode guerrear, irmão. O inimigo está olhando para você e está dizendo assim: você é fraco, você é franzino, você não pode, você não consegue nada. Deus está dizendo assim: você pode todas as coisas quando eu te fortaleço. Pode mesmo. Valente é Deus, guerreiro é Deus, Senhor é Deus, soberano é Deus. Se Ele quiser mandar o espírito de confusão, Ele manda. O espírito de loucura que envolveu Nabucodonosor, Ele manda. Se Ele quiser fazer o rei pastar que nem boi, Ele faz. Se Ele quiser apagar a fornalha, Ele apaga. Se Ele quiser passear no meio da chama, Ele passeia. Se Ele quiser matar o leão, Ele mata. Se Ele quiser amansar, Ele amansa. Ele é Senhor, é soberano. Por isso que fica o recado para quem quiser. Geração Jesus Cristo não tem medo de nada nem de ninguém. Aceitamos qualquer desafio. Tem mais. Ninguém impede os projetos de Deus. Ele não é palhaço. Quando Ele traça um plano, Ele leva até o fim. Irmão, você pode dizer: Deus já traçou um plano na minha vida? Você tem consciência disso? Quando você nasceu, melhor, antes de você nascer, Deus virou uma página, escreveu o teu nome e traçou o projeto da tua vida. Não tem palhaço que impeça. Porque Deus não vai agora que nem um palhaço dizer assim: poxa, me dá uma... Ô Gabriel, me empresta uma borracha aí que apague tinta, porque alguém lá na terra impediu o meu projeto, essa página não vai se cumprir. Essa história não existe. Toda página que Deus já escreveu na sua onisciência terá cumprimento cabal. Como Ele disse: nenhuma das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel caiu por terra. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. No livro dele, no livro das memórias dele, Ele já escreveu o princípio, meio e fim da sua história. Ninguém muda ela, a não ser você mesmo. Portanto, se os homens querem levantar os seus laços, eis-nos aqui, Senhor. Onde que Ele botou, Senhor? Vamos pisar no laço do inimigo. Se os homens querem criar as suas forcas, deixa eles criarem. Vai servir para eles como serviu a de Mardoqueu para Naamã. Afinal de contas, aquele que faz a obra tem que ser o primeiro a desfrutar dela. Se Naamã construiu a sua forca, ele tinha que ser o primeiro a usar. Aqueles que criam, que constituem a traição, tem que usufruir. Os que têm fome e sede de sangue inocente, tem que ser o primeiro a oferecer o seu próprio. Isto é história. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Amém, irmão? Então, só uma coisa nós vemos na vida desses homens, tão gloriosamente: eles se mantiveram firmes. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego não tremeram nem um pouco naquela fornalha? Tremeram. Se eu conheço um pouquinho da estrutura do ser humano, eles tremeram. Daniel não teve nem um pouquinho de medo daquele leão? Ah, não, é difícil para mim acreditar nisso. Teve sim. Quem sabe se uma hora um leão daquele com sono rugiu, Daniel não deu logo um pulo. O bichinho só estava com sono, mas Daniel já se assustou.
Duvido se não. Que isso? Duvido se os reis de Judá, os reis de Israel, quando viram a cidade totalmente cercada, mesmo depois da profecia, se eles não continuaram tremendo até que o resultado acontecesse. Homem que é homem, meu irmão, treme todo mundo, mas quando a graça de Deus vem, meu irmão, por isso a Escritura diz: não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Por que que eu te sustento? Porque eu sei que você não consegue se sustentar. Eu te esforço, por quê? Porque eu sei que o teu esforço é limitado. Eu sou contigo, e ponto final, dou em quem doer. Então, irmão, para concluirmos, diz aqui, no verso 7, eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Só para concluir, o que o inimigo vai receber? O que vai derrotar o inimigo? O inexistente. Porque esse rumor que Deus vai botar sobre a cabeça do inimigo, ele não existe. Eu o farei ouvir o que não existe. Ele vai pensar que está ouvindo um som que está ecoando em algum lugar, uma batalha, exércitos inimigos que vêm contra ele. Quando acaba o som, só existe na cabeça dele. Esse é o nosso Deus. Operando ele, quem impedirá? E o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus.